Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar aprendendo com o anime Sword Art Online. O tema desse anime gira em torno de pessoas que vão para um universo virtual, um jogo onde ao usar um equipamento você consegue transferir a sua consciência para o jogo e assim conseguir jogar. Vamos ver algumas cenas do anime e estudá-las. Sem mais delongas, vamos à primeira cena. Na primeira cena, o personagem Clan diz: Oi, Soko no Ni-chan. Ei, tu aí. Repetindo: Oi, Soko no Ni-chan. A primeira parte da frase é o Oi. Ele teria o sentido de ei ou para chamar a atenção. Soko quer dizer aí, nessa área, nessa região. Ele é usado para tratar-se, para chamar, para dizer, referir-se a coisas que estão a certa distância de você. A coisas que estão à sua distância, você usa geralmente o koko, que quer dizer aqui. Então, koko, aqui nessa área que eu tô, nessa região próxima de mim, e soko, uma região distante. Ni-chan literalmente significa irmãozinho, brother, mano. Seria um jeito casual de chamar alguém desse jeito. Fosse tipo um mano do português. Mano que tá aí. Pessoa, mano, nessa área, nesse ali, pra lá. Ou seja, tu aí. Ei, tu aí, você aí. Então, o Kirito diz: Ore, ore, ore significa eu. É um jeito bastante casual, ou seja, muito informal de se dizer eu. Em alguns contextos a pessoa pode encarar como rude, por exemplo, em ambientes mais sérios. E significa eu. E é usado geralmente por homens. Um jeito mais masculino de dizer eu. Próxima frase, o Clan diz: Sono mayoi no nai gokipuri. Anta, beta testo kekensha daro. Sono mayoi no nai gokipuri. Anta, beta testo kekensha daro. Andando assim deliberadamente. Tu é um dos experientes beta testers, né? Decompondo a frase, nós temos o primeiro trecho, que é Sono mayoi no nai gokipuri. Mayoi no nai vem de mayou, que significa se perder, ficar perdido, não achar o caminho. Esse seria o sentido dele. Mayoi no nai seria como se fosse a negação disso. Seria dizer não se perder, não ficar perdido. Depois desse trecho, nós temos o sendo dito Ugoki Puri. Ugoki significa movimentar-se, se movimentar. Puri quer dizer jeito, maneira. Por exemplo, Hanashi Puri, jeito de falar. Ugoki Puri, jeito de andar. E antes nós temos o Sono. Ele tem o sentido de referir-se a coisas também, mas geralmente ideias. Tipo o Soko, porém para ideias. Costuma-se traduzir ele como esse, essa, ou às vezes como um artigo também. Assim como a ou o. Então aqui teria meio que essa ideia de esse jeito de andar. Falando sobre esse seu jeito de andar sem se perder. Anta, beta testo, kekensha daro. Tu é um dos experientes beta testers, né? Andando, se referindo-se a esse seu jeito de andar deliberadamente, sem se perder. Tu provavelmente deve ser um dos beta testers. Então seria esse sentido. Agora, analisando essa segunda frase, nós temos beta testo. O que seria beta testo? Beta testo vem do inglês beta testers, que quer dizer teste beta. Todo jogo, antes de ser lançado pela empresa, existe a versão beta, ou seja, a versão de fábrica, por assim dizer, a versão que não é 100% jogável, não tem todas as funcionalidades. Que é uma versão que ela é lançada muitas vezes para pessoas que testam jogos jogar e experimentar e ver se tem algum defeito no jogo, etc. Então isso é beta test. Kekensha, próximo é a palavra que vem depois de beta testo. Keken significa experiência. Então, experiência em alguma coisa. Sha é um sufixo que é inserido na palavra
para dizer, para se referir-se a pessoas. Então, Keikensha seria pessoa com experiência. Então, a pessoa experiente. Então, alguém experiente. Ou seja, beta testo Keikensha. Experiente beta tester. Então, você é um experiente beta tester. Para dizer você é usado anta. Anta. Esse anta é uma maneira bem casual, bem informal de dizer você ou tu. Soando em alguns contextos até rude. E no final nós temos o daro. Daro. Que tem a ideia de dizer certo, não é mesmo? Ele costuma ser usado muitas vezes quando você até tem uma certa certeza sobre algo, uma certa confirmação que pode ser aquilo, tipo um provavelmente. Em outros termos, provavelmente tu é um dos experientes beta testers, pra tá andando assim, sem se perder. Ore, kyou ga hajimete de sa. Sabe, hoje é minha primeira vez. Kyou significa hoje. Esse kanji, ele é composto por dois kanjis. O kanji que quer dizer agora e o que quer dizer dia, formando a palavra kyou, que quer dizer hoje. Hajimete significa primeira vez. Ou seja, primeira vez fazendo alguma coisa. No contexto dentro desse jogo. Então, kyou hajimete. Hoje é a primeira vez. De quer dizer é. E no final nós temos o sa. Ou seja, de sa. Esse sa é uma partícula que é usada para dar explicação à sua frase, para dar assertividade na sua frase, no que você está dizendo. A gente traduz como sabe, ou seja, hajimete de sa. Sabe, hoje é meu primeiro dia. Kyou, hoje, hajimete de sa. É a primeira vez, sabe? Antes nós temos o ore, que aprendemos anteriormente, tendo o sentido de eu, um jeito mais masculino de dizer eu. Um jeito um pouco rude em alguns contextos. Ou seja, ore ga, eu, hoje. Ore, kyou ga hajimete. E o que seria esse ga? Que aparece entre meio o kyou e o hajimete. O ga, ele é usado para especificar as coisas e em alguns contextos para mostrar o sujeito. Mas aqui ele quer dizer que é hoje e não outro dia. Que é no dia de hoje, que é uma coisa que acontece agora, não em outro momento. Então, para dizer que é hoje e não em outro momento, ele usa esse ga. Então, ore kyou ga, hoje em específico, hajimete, é a minha primeira vez. Então o Kirito diz: Oogesa da na, itami wa kanjinai daro. Que exagero, hein? Tu não sente dor, né? A primeira parte é Oogesa da na. Oogesa da na. Oogesa significa exagerar, extremismo, extremo. Dana quer dizer, não é mesmo? Em, certo? Itami wa kanjinai daro. Tu não sente dor, né? Itami quer dizer dor. Kanjinai significa não sentir. Esse kanjinai, ele vem do kanjiru, que quer dizer sentir, experienciar. Por exemplo, uma sensação, um sentimento. Então, não sente dor. Itami wa kanjinai. Não sente dor. Daro. Aparecendo aqui de novo, para ter essa mesma ideia de antes. De provavelmente, não é mesmo? Provavelmente, certo? Itami wa kanjinai daro. Tu não sente dor, não é mesmo? Provavelmente tu não sente dor. Esse wa, que aparece entre itami e kanjinai, é uma partícula que é usada para dizer o tópico da frase, o assunto, ou sobre o que você está comentando. Então, sobre o que está sendo comentado é itami. Então, itami wa, sobre a dor, kanjinai, não sente. Daro, certo? Não é mesmo? Jibun no karadaを動かして戦う方が面白いだろ。自分の体を動かして戦うの方が面白いだろ。
Lutar usando o próprio corpo é bem mais divertido, né? 自分の体を動かして戦うの方が面白いだろう. Decompondo essa frase, nós temos o primeiro trecho, que é 自分の体を動かして戦う. Lutar usando o próprio corpo. 自分の体. 自分 significa próprio, que pertence a você, si mesmo. Esse seria o sentido do 自分. Karada significa corpo. 自分, karada. Você entende aqui que está falando sobre o próprio corpo. E aí, entre meio eles, existe a partícula no, que é a partícula que conecta os elementos, que diz que algo pertence a alguma coisa. Ou seja, o corpo pertence a si mesmo. Em outros termos, 自分の体, próprio corpo. 動かして戦う. 動かして vem de 動かす, que significa movimentar, mover, se mover. Aqui ele está na forma T, para dar continuidade ao que está sendo dito. Seria como se fosse e alguma coisa. E o que? Tatakau. Tatakau significa lutar, guerrear, combater. Ou seja, ugokashite, se mover, e tatakau, lutar. Sentido, ugokashite. Esse T aqui no sentido de continuidade e tatakau passando a ideia de combate, luta. E aí, para dizer que vai ser utilizado para se mover, é usado a partícula o. Então, nós temos o ugokashite, que significa se mover. E antes dele, nós temos o jibun no karada, que significa o próprio corpo. Então, com o próprio corpo, jibun no karada o ugokashite, movendo o próprio corpo. E aí, entre meio eles, nós temos a partícula o, é a partícula que demonstra o objeto direto da frase, ou seja, o que recebe a ação diretamente do verbo. O verbo em questão é o ugokasu, que é mover. Então, o que é movido, o que se move, é o jibun no karada, que é o próprio corpo. E aí é dito, hou ga omoshiroi daro. É bem mais divertido, né? Hou ga é uma estrutura que é usada em várias frases para dizer é mais alguma coisa. Por exemplo, hou ga takai é mais alto. Hou ga ii é melhor. Hou ga wakariasui é mais fácil de entender. Então é uma estrutura que é usada verbo, alguma coisa, melhor. O verbo hou ga alguma coisa. E que coisa seria nesse contexto? Omoshiroi. Omoshiroi tendo o significado de divertido. Daro, que entendemos, que vimos aqui umas 2 vezes nessa aula, dentro dessa ideia de não é mesmo, certo? Então, vendo a frase inteira, fica lutar usando o próprio corpo, jibun no karada o ugokashite tatakau, hou ga omoshiroi daro. É bem mais divertido, não é mesmo? Vamos agora reassistir as cenas e agora você tente encontrar pelo menos alguns elementos que você conseguiu pescar e aprender durante essa aula. Se você não entendeu alguma coisa, você pode voltar à aula, reassistir. E também tem a barra de comentários aqui que você pode botar a sua dúvida. Se você curtiu a aula, deixe o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser assistir mais aulas como essa, nós temos um curso fechado onde ensinamos detalhadamente o idioma, do básico até um nível onde você consiga consumir os materiais do seu interesse, seja animes, doramas e talvez o YouTube do Japão ou qualquer outro elemento da cultura pop em geral. Recomendamos acessar o link na descrição. Até a próxima!